mais uma tragédia envolvendo Santa Maria e estudantes da Escola Politécnica da Universidade Federal daí. Boa tarde, meu amigão. Boa tarde, por força de expressão, por protocolo, né, Mota? A informação que a gente consegue confirmar com fontes oficiais, um acidente com um ônibus provocou ao menos 10 mortos. A questão de meia hora atrás, a informação que se tinha era de que pelo menos 6 pessoas haviam morrido, agora já subiu para 10, pelo menos 10, o número de mortos nesse acidente que aconteceu no final da manhã de hoje, na cidade de Imigrante, que fica no Vale do Taquari. Era um ônibus da Universidade Federal de Santa Maria, um ônibus oficial da UFSM, que levava estudantes e professores para a cidade de Imigrante, para fazer uma visita a um cactário do município. E as informações preliminares da própria Brigada Militar, porque são muitos órgãos de segurança que estão atendendo essa ocorrência que está em andamento ainda, que a gente tem oficialmente é que o ônibus teria ficado sem freio e ele teria caído em um declive entre os quilômetros 3 e 4 da rodovia RS 453. Oficialmente, dentro do ônibus, havia 35 pessoas, incluindo o motorista, 2 professores e estudantes do curso de paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Os feridos estão sendo encaminhados para hospitais de Estrela e de Teutônia. Informações atualizadas dão conta de que são 10 mortos, portanto, né? Trágico, e a tendência é que esse número possa aumentar nas próximas horas em função das dificuldades que as equipes de resgate têm para acessar todo o interior do ônibus. As imagens que nós obtivemos junto aos nossos colegas lá da região do Vale do Taquari mostram o ônibus que saiu de uma pista, tombou em um declive e ficou tombado, e a dificuldade de poder chegar e retirar as pessoas de dentro do veículo. São equipes de resgate de várias cidades do Vale do Taquari que estão auxiliando no socorro às vítimas desse trágico acidente. Eu conversei agora há pouco, a questão de 40 minutos, com o pró-reitor, o chefe do gabinete da reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Eduardo Risati, e ele disse que a universidade já enviou para a Imigrante, para o Vale do Taquari, equipes de apoio, equipes de logística, equipes de transporte, inclusive representações do próprio gabinete do reitor, Luciano Schuch. Todos estão acompanhando de perto o desenrolar dessa situação. Ainda não há confirmação de identidade de feridos, identidade de mortos. Isso, a Universidade Federal de Santa Maria, através da assessoria de comunicação e de gabinete, fará essa divulgação oficial assim que houver informações oficiais confirmadas. Agora, há instantes, a Universidade Federal de Santa Maria lançou uma nota oficial sobre este acidente lá em Imigrante, que diz o seguinte: a UFSM recebeu informações sobre o acidente ocorrido na cidade de Imigrante envolvendo um ônibus com 35 pessoas, estudantes e docentes da instituição, do curso de paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em visita técnica ao cactário Horst, na cidade. A UFSM deslocou equipes para o local para acompanhar o resgate que segue. E assim que tiver mais informações, cita a nota, serão publicizadas, tornadas a público à medida em que essas informações forem checadas e confirmadas, Mota. O que nós conseguimos apurar é que o ônibus ele é realmente oficial da Universidade Federal de Santa Maria. O motorista seria terceirizado, de uma empresa terceirizada. Não se sabe se entre os mortos está o professor, está o motorista, porque essas informações elas estão sendo checadas. Agora eles utilizam aquilo que se chama de gestão de crise, né? Existe um passo a passo, um protocolo que tem que ser seguido, socorro às vítimas, encaminhamento das vítimas, comunicado aos familiares, essa identificação de todo mundo e o devido comunicação aos familiares dessas vítimas, às sobreviventes, aos que morreram nesse acidente, a remoção dos corpos dos que morreram do local e também a liberação da pista. Então, lá na RS 4, da Imigrante, onde aconteceu esse acidente, hoje no final da manhã, o trânsito está totalmente bloqueado em função do trabalho das equipes de resgate que estão lá no local. Essas são as informações oficiais que a gente conseguiu, Mota, apurar junto à Universidade Federal de Santa Maria, o gabinete do reitor, e também através das nossas fontes com os nossos colegas lá. Bom, deu um piquezinho agora, deu uma travada. Vem comigo agora, corta aqui para mim no estúdio. Deixa eu agradecer o Fabrício Minucci,
né, nosso grande colega, parceiro da Rádio Membuí, que é uma parceira de muito tempo aqui do Grupo Band RS. Me dá... Voltou o Fabrício? Pode colocar o Fabrício de volta aqui no telão. Ô Fabrício, eu sei que é muito pouco tempo, seria até uma precipitação da gente falar sobre as causas de uma tragédia como essa. Eu aprendi ao longo da vida que um desastre como esse aí, que, né, aumentou de 6 para 10 mortos já, gente. 10 mortos, não se sabe se são todos estudantes ou se entre as vítimas fatais também há professores, mas uma tragédia como essa nunca acontece por um fator só, sempre um conjunto de fatores. Mas já esse local onde aconteceu o acidente, a descida da linha Berlim, né, seria um local de frequentes acidentes. Eu realmente não conheço, eu não sei se é uma curva, realmente eu não sei qual por que esse local é tão perigoso, mas não dá, já se tem alguma coisa aí sobre o estado de conservação do ônibus que, conforme você já disse, pertencia à Universidade Federal de Santa Maria, né? Se pode ter ocorrido aí um problema mecânico, falta de freio, ou até mesmo, né, o fator humano. Já se fala a respeito disso aí em Santa Maria, até pela própria Universidade Federal? Olha, Mota, o que a gente conseguiu apurar extraoficialmente agora, se o motorista teria afirmado que o veículo teria ficado sem freios e que por isso acabou caindo nessa ribanceira desse declive aí na rodovia RS 553. O estado do veículo, ele ficou tombado, ele ficou semidestruído, não houve incêndio no veículo, né? Eu acho que a questão dos ferimentos e as mortes foi mais mesmo pela queda, pelo impacto, que deve ter sido muito violento ali no momento em que esse ônibus saiu da pista. Claro, agora só um inquérito, uma investigação minuciosa, inclusive inicialmente com a participação do Instituto Geral de Perícias e técnicos, né? O pessoal do DAER certamente vai estar por lá para se tratar de uma rodovia estadual, farão o levantamento preliminar do cenário onde ocorreu esse acidente e a partir dos dados, possível frenagem na pista, algum líquido de freio na estrada, enfim, todos os elementos que a investigação vai ter que apurar de forma minuciosa, por isso é importante a preservação do local onde ocorreu esse acidente. Primeiro, para resgatar sobreviventes, retirar as vítimas, o levantamento do Instituto Geral de Perícias para iniciar a investigação, para apurar causas e circunstâncias desse acidente, e como manda o protocolo de gestão de crise, a identificação dos mortos e a devida comunicação a seus familiares. O que o Fabrício acabou de relatar sobre a questão da falta de freios foi confirmado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, hein? Então já é oficial, segundo o motorista que sobreviveu, o motorista do ônibus da Universidade Federal de Santa Maria seria um profissional que foi contratado, é um profissional terceirizado. Ele relatou ao pessoal do Comando Rodoviário da Brigada Militar, já que é uma rodovia estadual, não é uma rodovia federal, ele mencionou que teria faltado freio na hora da descida para a linha Berlim. Então, assim, isso é muito importante, né? Já começa aí com essa informação fundamental para o esclarecimento de toda essa tragédia, mais uma tragédia envolvendo a cidade de Santa Maria da Boca do Monte. Fabrício, tem informações a respeito do destino dos corpos? Eles serão necropsiados, eles passarão por necropsia em Santa Maria, serão levados para algum município do próprio Vale do Taquari? Você tem algum detalhe sobre isso? Não, essa informação ainda não, viu, Mota? Mas pela experiência, ele deve ser levado para o Instituto Médico Legal mais próximo ali do Vale do Taquari. Acredito para a cidade de Estrela, né? Ali para a cidade de Estrela, onde os corpos poderão passar por exame de necropsia. Agora tem que ver se a estrutura do IML daquela região comporta, né? Para que seja feita primeiro um exame minucioso, uma necropsia minuciosa, como determina os protocolos, ou se esses corpos virão para cá, né? Primeiro, né, a retirada, nem todos os corpos foram retirados, a informação que a gente tem até agora, e depois vem a identificação desses corpos. Se não for feito no local, será feito do próprio Instituto Médico Legal. O IML, acredito que deva ser feito esse trabalho lá na região do Vale do Taquari, Mota. Então, nem todos os corpos já foram retirados do local, o Fabrício acabou de mencionar, ainda, né, corpos lá no meio das ferragens, em meio às ferragens desse ônibus. E, repito, é um local aí, né, uma descida íngreme. E olha como é que ficou o coletivo, ó.
ele veio capotando, ele desceu rodando a ribanceira. Né? Isso é uma parte, dá para ver uma parte aí do que foi essa tragédia, né? A presença de várias unidades do Corpo de Bombeiros, ambulâncias do SAMU, ambulâncias também particulares, e dá para ver, inclusive, eu acho que o Fabrício acho que deve ter o retorno de vídeo, acredito eu, dá para ver, né, todo o caminho que o ônibus traçou da rodovia, da RS 453 até o local onde ele parou. Ele foi amassando a vegetação, né? Amassando a vegetação, criando aí o chamado rastro de destruição. Então, realmente, é uma sexta-feira, gente. Sexta-feira a gente costuma fazer um programa mais tranquilo, um programa mais leve, mas não tem como, né? Diante de mais essa tragédia, eu fico imaginando os pais, as mães, as famílias desses estudantes da Escola Politécnica da Universidade Federal de Santa Maria, que se despediram dos filhos por uma visita aí, né? Misturando ensino, né? Misturando o curso deles, né? Com o curso de paisagismo, conforme o Fabrício Minucci já relatou, e também turismo, ou seja, era um dia de alegria para todos esses estudantes da Federal de Santa Maria. E essa alegria jovens, acabou se transformando numa verdadeira tragédia. É muito triste. Pois não, Fabrício? Não, mais uma vez jovens, né? Uma tragédia envolvendo jovens, né? Estudantes com todo o futuro pela frente, e você falou antes ali sobre a questão se os corpos já haviam sido retirados ou não. É porque o trabalho de perícia, os corpos, quando há um acidente e há morto ou mortos, o corpo ou os corpos só são retirados depois que todo o trabalho de perícia é feito. Antes disso, não. Então, vai a nossa solidariedade, o nosso sentimento às famílias, né, que estão aguardando notícias, né, para saber, afinal, meu filho, meu neto, meu sobrinho está vivo, ele está no hospital, o desespero que deve tomar conta dessas pessoas. Nossa solidariedade também lá ao paisagismo do Politécnico, da Universidade Federal de Santa Maria, professores, amigos. Eu tenho uma filha que faz comunicação na Universidade Federal de Santa Maria. Ela me falava agora há pouco: olha, eu conheço gente de lá, tu tem nomes, eu não tenho nomes. A gente não tem como saber isso agora. Assim que a gente deu a notícia, a Universidade Federal de Santa Maria, Mota, ela parou. Eu imagino. Inclusive, pode deixar o Fabrício aqui no telão. Eu sei que o Fabrício tem outros afazeres, ele tem uma rotina extremamente corrida lá na Rádio Membuí, mas se você, Fabrício, puder continuar com a gente, porque a gente vai rodar agora. Vamos rodar? Vamos rodar agora o áudio do reitor, do professor Luciano Schuch. É isso? Ele se manifestou em áudio agora há pouco. Pode rodar, por favor, Júlio Chiclé. Fomos informados há pouco sobre um grave acidente com um ônibus da nossa universidade que se deslocava com uma atividade de campo na cidade de Imigrante, se acidentou. Estamos buscando informações para poder informar as famílias, informar a toda a nossa comunidade. Nesse momento, toda a equipe da universidade, a nossa equipe está de prontidão, montamos um comitê de crise para buscar informações e dar também apoio a todos os feridos e a seus familiares. Uma equipe da universidade já se deslocou para a cidade também para poder acompanhar e dar esse suporte. E estamos aqui também buscando as informações para poder divulgar, e toda a divulgação será feita via nota oficial do gabinete através da nossa assessoria. O reitor Luciano Schuch, ele praticamente confirmou tudo aquilo que o Fabrício Minucci havia contado para a gente agora há pouco, né? Então, assim, ainda há corpos exatamente para o trabalho da perícia, pessoas que morrem num local de acidente, os corpos não podem ser removidos antes do trabalho do IGP. Então, eu fico imaginando, repito, a dor, primeiro a angústia dessas famílias, né? Porque nós não vamos, de maneira nenhuma, passar nenhum nome antes que as famílias, né? Porque primeiro tem que avisar as famílias, gente. Mesmo que nós tenhamos já nomes dos sobreviventes, né? E lógico, se a gente divulgar os nomes dos sobreviventes, aqueles que não foram ditos, né? Logicamente, as pessoas entenderão como vítimas fatais. Então, não vamos falar de nomes, até porque as autoridades é que têm essa incumbência de avisar, de ter essa triste incumbência, né? Porque você imagina para um policial rodoviário estadual, para um brigadiano que trabalha no comando rodoviário, ou até mesmo a própria reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, ter essa incumbência de avisar uma mãe, um pai, de que o filho que saiu para um passeio
junto com os colegas do curso lá de paisagismo da Politécnica da Universidade de Santa Maria, tem que avisar sobre a morte, né, do ente querido. Então é muito doloroso. Muito doloroso. Daqui a pouco, inclusive, eu já tenho o prefeito Germano Esteves, o prefeito de Imigrante. Daqui a pouquinho nós estamos tentando contato com o prefeito Germano Esteves, que é o prefeito do município de Imigrante, porque o local do acidente já pertence ao município, hein? Esse local onde aconteceu há cerca de meia hora, 40 minutos atrás, esse local pertence à cidade de Imigrante. É na descida, repito, o local exato, RS 453, descida da linha Berlim, entre a Serra e o Vale do Taquari. A cidade de Imigrante já pertence, inclusive, ao próprio Vale do Taquari. Então, o prefeito já estaria no local da tragédia, o prefeito lá de Imigrante, estaria no local da tragédia acompanhando o trabalho, né, do Corpo de Bombeiros, dos socorristas do SAMU e também aguardando aí a chegada, se é que já não chegaram, os peritos do IGP. Então, tudo aconteceu, gente, né, por volta, depois do meio-dia. Meio-dia e pouco foi quando a notícia foi divulgada, inclusive redes sociais, também aí em polvorosa, todo mundo em busca de informações sobre as vítimas, sobre os filhos, né, as filhas, sobre os estudantes, os professores também da própria Escola Politécnica da Universidade Federal de Santa Maria. Então, assim, tudo acontecendo. Por isso que quando eu chamei o Fabrício Minucci, eu destaquei. O Fabrício vem com as primeiras informações a respeito dessa tragédia. Então, as coisas estão acontecendo ainda. Por isso eu peço a compreensão do nosso público, a compreensão da nossa audiência aqui do Boa Tarde Rio Grande e da Band RS e também a transmissão via YouTube. Tem mais alguma informação, Fabrício, que acaba de chegar aí para vocês de Santa Maria? Não, por enquanto são essas as informações mais atualizadas, né? A gente vai agora acionar a nossa unidade móvel, porque a gente vai tentar trazer um ambiental lá da situação lá no Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, porque o que a gente imagina é que nesse momento deve estar ocorrendo algum tipo de vigília lá, onde as informações acabam chegando de certa forma num primeiro momento, né? Então é importante a gente dar uma olhada com calma lá também, ver como é que está a situação lá no Colégio Politécnico e assim que tiver qualquer informação mais atualizada, a gente faz contato com a produção, certo, Mota? Perfeito, deixa eu agradecer esse grande amigo, né, um dos grandes jornalistas lá da região central, Fabrício Minucci, representando essa marca importantíssima para todo o Rio Grande do Sul, que é a Rádio Imembuí. Muito obrigado, viu, Fabrício? Se eu precisar, vou te chamar, tá bom? Tá certo, forte abraço, Mota. Forte abraço. E como ele disse, né, a gente fala